a dinâmica da transferência. Existe uma dinâmica que ela é geral, que são dois pontos de vista que o Freud traz, que é de um ponto de vista de um problema geral em suas causas, e de um outro ponto de vista que é o da psicanálise, que é um processo psicanalítico. Então nós temos esses dois pontos de vista. A psicanálise, a gente sabe que não existe uma análise se não há transferência. E por que isso? É porque quando esse psicanalista ele recebe o paciente, o que vai acontecer com aquele paciente é uma regressão para sua fase infantil. Então, todo paciente ele tem um processo regressivo de sentir e vivenciar a sua infância diante desse analista, desse profissional. O que acontece dentro do SET? Aquele paciente, o analisante, quando ele está ali naquele momento, a relação que ele vai ter com você, que é um psicanalista, que é um profissional, vai ser a relação que ele tinha com aquela figura primária. Então, ele vai sempre repetir, é na repetição que vai se dar esse processo transferencial. Mas aí, quando Freud vai trabalhar no texto dele, que ele trabalha sobre a dinâmica da psicanálise, que ele traz esses dois pontos de vista, ele traz um que eu havia até comentado, que é o seguinte, né? Que a questão da transferência é um problema geral, que não é só com o psicanalista. Claro que a gente vai trabalhar a neurose de transferência, essa é a grande diferença. Nós trabalhamos neurose de transferência. É quando isso começa a implicar no tratamento dele, começa a se implicar no processo dele. A transferência em si é de uma forma que ele vai ter com todo mundo. Por quê? Porque quando a criança ela é pequena, tudo aquilo que ela aprende, tudo aquilo que ela vê, né, diante do outro, que ensinam para ela, aquilo é como uma verdade e é como se fosse uma esponjinha. Ela vai absorvendo todo esse conteúdo. É uma folha em branco que vai se escrevendo dentro dela. Então, ela vai começando a se constituir a partir desse olhar do outro, a partir desse outro. Então, quando ela vai crescendo, aquela criança se torna um adulto, toda a relação dela que ela vai ter com esse outro vai ser baseado, né, naquelas figuras primárias. Ela vai sempre buscar isso. Ela vai sempre buscar esse ponto de apoio em que ela vai precisar se ancorar, né? Vai precisar ter essa base, entendeu? Então, quando ele traz um dos pontos, que é de um ponto mais geral, é que ele mostra essa criança que ela vai buscar características da infância dela, da afetividade dela, ela vai buscar coisas da infância dela e ela vai procurar encontrar no outro, né, que está diante dele. E esse é qualquer outro. Tanto pode ser, quanto dizer, aquele, né, gerente do banco, que tanto gosta de falar, quanto o pessoal da quintanda, do supermercado, a pessoa que trabalha na casa dele, nas relações de amizade, sempre vai haver algo em que ele vai ter uma identificação. Quando essa identificação ela traz de uma forma que vai trazer lembranças ruins ou vão trazer lembranças não prazerosas, então passa a ser uma transferência negativa. Vamos colocar que um pai ou uma mãe, e aí eu vou exemplificar dessa forma bem didática para ficar bem mais fácil a gente entender, eles eram um autoritarismo. De repente ela tem uma relação no trabalho com uma pessoa que é decisiva, que é forte, que é um chefe que tem que ser do jeito que ele quer. Naquele momento, o que vai buscar, né, o que vai surgir dentro dele é a lembrança daquele pai ou daquela mãe que foi autoritária. Sabe? Então, naquele momento, ele vai ter uma rejeição com aquele chefe, com aquele superior, porque não vai trazer sentimentos muito bons, vão trazer sentimentos que são angustiantes para ele. Então, ele vai para um processo de bater de frente o tempo todo. Por quê? Porque é aquilo que ele faria quando era criança.
Se esse adulto, né, enquanto criança, era aquele que fazia birra, era aquela que usava de chantagem, ele vai repetir isso na fase adulta. Então, é por isso que a gente sempre comenta, né, a gente sempre aprende dentro da própria literatura, nem sempre o paciente ele precisa falar da infância dele e lembrar dessa infância dele. Por quê? Porque na forma como ele lida hoje com o outro adulto, na forma como ele se comporta diante, né, da vida, das reações e situações, vai nos remeter a essa infância. A gente vai saber exatamente, né, ou vamos criar algumas hipóteses que a gente nos vai dar um direcionante para saber o que está acontecendo. Então, no processo de fixação, naquela fase em que ele buscava algo mais e que ele não teve, que ele ficou preso ali, ele vai repetir na fase adulta. A fixação sempre está ligada a um desejo, a algo bom. E é muito interessante isso, porque a gente sempre acha que a fixação é algo ruim, e às vezes não é. É algo bom, mas é um algo bom que talvez, enquanto adulto, eu seja proibida de sentir. Eu seja proibida de me permitir pensar sobre isso. Então, vamos supor que há uma criança que na fase anal, ela faz aquela chantagem emocional dos esfínteres, de prender, de não prender, então ela consegue manipular aquela mãe naquele processo todo. E ela ali sente um prazer na manipulação, de ter aquela mãe naquele momento em que ela não consegue, né, evacuar, que ela não consegue desfraldar. Então ela não consegue fazer isso e aqui a mãe fica naquele desespero todo. Então naquele momento ela tem o prazer, né, de ter aquela mãe. Então ela fixa ali, ela está ali naquele momento que ela teve essa mãe. Quando ela se torna numa fase adulta, então ela vai também usar de manipulação. Por quê? Porque essa manipulação vai trazer para ela a lembrança lá atrás daquele momento que ela teve aquela mãe, no momento que ela, né, prendia a questão dos esfínteres. Então a gente começa a ver que nesse processo repetitivo ele vem trazendo o quê? Aquilo que eu não posso lembrar, aquilo que eu gostaria de ter feito e não fiz, mas que hoje eu repito, que hoje eu faço novamente. Tem uma frase de Freud que diz o seguinte, deixa eu pegar aqui para vocês, que o paciente repete para não relembrar seus impulsos inconscientes. O que isso quer dizer? Que lá atrás, quando ainda ele vivia sob o princípio do prazer, quando ele ainda estava regido, né, pelaquela impulsividade, pelaquela energia livre de fazer o que ele queria, lá atrás, naquele momento, ele foi proibido de certa forma, foi chegando a censura, foi chegando, né, o ego, e ali ele teve que se comportar, ele tinha que obedecer, ele começa ali a aprender que se ele não fizer tal coisa, ele pode ser punido. Mas ainda nessa fase anal, não é o ideal do eu, ainda não há essa identificação que vai vir depois do superego. É como se fosse uma primeira censura. É um momento em que ele já começa a se perceber, ele começa a já querer ter prazer, querer ter algo, desejar. E aí vem as imposições dos pais para que ele comece a ter pelo menos um mínimo de civilidade, de saber a questão social, desse convívio social. Então, ali naquele momento no anal, é como se fosse uma primeira censura. Só na fase fálica é que ele vai ter o processo de identificação com o pai, que é a questão do Édipo, tá? Aí vem todo aquele processo de castração. Então, ele vai ter essa identificação. Ele vai começar a ter o ideal do eu, é ser como eu quero ser igual aos meus pais, igualzinho para poder tê-los, onde todos já está introjetado, já está lá dentro, né? Aquela imago paterna e materna, já está introjetado dele. Ele agora vai passar a ser igual a esses pais, que é o processo de identificação, e aí vem o superego. Então, quando chega nessa fase adulta, todo aquele desejo que ele tinha e que foi proibido e que foi recalcado, esquecido, onde tem a amnésia infantil,
tudo aquilo que foi para trás, ele vai começar a surgir agora através dos sintomas. Ou, como a gente está falando na questão transferencial, ele vai vir através da transferência. E com o psicanalista, a neurose de transferência. Ele vai começar a projetar os seus sentimentos, bons ou ruins, no psicanalista. Quando nós começamos a entender a questão da transferência, a gente precisa, enquanto profissional, entender que aquela resposta ou aquela fala ou aqueles muxoxos, sabe, aquela malcriação que o teu paciente traz, né, para você, não é com você que ele está falando, não é com você que ele está querendo agredir. E a gente precisa entender isso. Existe um lugar que se fala muito, que é o sujeito suposto saber. A gente aprende muito isso. Isso é uma terminologia que Lacan traz. E o que é esse sujeito suposto saber? Nada é mais do que simples que a figura, né, hierárquica da infância. Aquela figura primária que tem o poder. Porque a gente vai pensar o seguinte, quem é, né, para uma criança um pai ou uma mãe? São os heróis dele. Então, tudo que um pai e uma mãe fala é uma verdade absoluta para esse menino ou para essa menina. Então, quando nós estamos nesse lugar desse pai ou dessa mãe, nós vamos ser esses heróis, essas pessoas que vão dizer o que é certo e o que é errado. Por isso, nós não podemos fazer juízo de valor. Por isso, a gente não pode, né, e não deve dar aconselhamento. Porque o outro vai querer ouvir e vai tomar isso como uma verdade para ele. Porque nós somos os sabedores de tudo. E é muito comum eu analisando dizer assim, você sabe tudo, você entende tudo e nós não sabemos de nada. Eu gosto muito de falar que para ajudar no processo da clínica, eu faço hipóteses interpretativas, mas isso é só para me dar um direcionamento, isso não é a história dele, porque a história dele é dele, e a gente nem pode fechar a história dele, a gente não pode nem fechar os conteúdos que ele está trazendo como se fosse aquilo a verdade. Sabe, lá no caso Dora, é dizer para Dora aquilo que ele via, isso, aquilo outro, e ela rejeitava o tempo todo. E isso vai acontecer, porque quando você chega para o teu paciente e fala daquilo que você está vendo, colocando a tua verdade, a tua visão para ele, se ele não trouxe essa visão ainda, então é um erro técnico. Freud errou muito em Dora. Freud cometeu vários erros, tanto é que ela só aguentou 9 semanas e ela saiu. E só depois, quando ele resolveu, quando ele escreveu, depois que publicou, que foi em 1905, foi que aí ele faz aquele pós e fala da transferência, que lá na época ele nem percebia ainda, ele não se dava conta desse processo transferencial que ela tinha com ele. Então, o teu paciente chega dizendo que você sabe tudo, que você que tem que dar a palavra final, a gente não vai ficar nesse lugar. Porque o lugar do sujeito suposto saber é o lugar que o paciente nos coloca, mas não é o lugar que nós ficamos. Não é o lugar que eu devo ocupar. A gente tem que ter muito cuidado com esse lugar. Então, nesse processo dessa criança, né, agora adulto, ele vai te ver aí. Então, ele vai trazer o quê? O que é que ele vai repetir com você? Os conteúdos em que ele não pôde resolver naquela época. Ele vai repetir. Então, ele vai emburrar, ele vai sentir raiva, ele vai sentir ódio com você. E se esse sentir raiva for algo também muito censurado, que sabe aquela história que criança não pode ficar com raiva de papai e mamãe? Criança não pode brigar com papai e mamãe? Até isso ele vai trazer para o consultório. Né? Com a raiva de você, nem vai dizer que está com raiva. É tão interessante que às vezes a gente percebe no paciente que a gente traz uma pontuação que ele não gosta, e você pergunta, ele está sentindo, diz, não, tudo bem, eu estou aqui para ouvir o que você tem para dizer mesmo. E a gente sabe que não é esse processo. É pela censura que ele não podia sentir aquilo que estava vivenciando. E o que é que vai ter nessa dinâmica? O que é tão importante para a psicanálise, né? Trabalhar a questão da neurose de transferência? É que quando ele revive isso com o psicanalista, coloca desse investimento libidinal no psicanalista, desse investimento objetal no psicanalista,
ele vai reproduzir a história dele infantil. E agora, como o inconsciente ele é atemporal, ele vai conseguir dar conta, coisas que ele não tinha conseguido lá atrás. Então, a raiva que ele teve do pai e da mãe, que ele não podia sentir lá atrás, e quando ele hoje consegue sentir desse psicanalista, quando ele consegue descarregar a raiva, quando ele consegue falar, é como se ele tivesse voltado o tempo e dissesse para aquele pai, aquela mãe, tudo o que ele precisava dizer. E ele está dizendo hoje. Então, a coisa começa a acontecer internamente. É por isso que dá certo. É por isso que é preciso que haja o processo da neurose de transferência e isso seja trabalhado dentro do consultório. Eu já escutei muitos relatos de psicanalistas, né? Ou, aliás, de pacientes que chegam e dizem assim, não, meu psicanalista nunca falou sobre transferência comigo, eu não sei quem é meu psicanalista, ele não traz isso, e isso é importante. Não é preciso, claro, você está falando de transferência, de falar de teoria para o teu paciente, né, para o teu analisante. Mas ele precisa saber que você, enquanto um profissional, quem ele está lidando não é você. Porque no momento que você for você, a análise deixou de fazer sentido. No dia que o teu paciente olhar para você e disser, é Cris, não, esse é Sônia, ou essa aí é Jace, ou essa é Van Cleide, ou essa é Jaque, ou essa é Gabriela. No dia que ele tiver esse olhar para você e saber que é você, acabou